Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vivos? Estão bem? Amém? Boa noite, gente. Quero dar as boas-vindas a todo mundo nessa noite. E de uma maneira especial aos nossos queridos visitantes. Eu falei com vários. Se você está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. E de uma maneira geral, obrigado pela presença de todos. Heber, não sei se é o retorno. Baixa um pouquinho mais aqui, está ainda um pouco alto, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Acharam, amém? Podemos ler então? Diz assim então a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que a dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isto passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Nosso Deus, cremos que o Senhor está aqui, e cremos, meu Senhor, que o Senhor está dentro de nós. E agora, nesse momento, Senhor, que estamos diante, Senhor, da Tua palavra, e eu espero que todos nós, reverentes a ela, pedimos humildemente que ela fale ao nosso coração, que ela seja, meu Senhor, aquela semente, e que o nosso coração seja aquela boa terra, onde a Tua semente é plantada, e ela nasce, e ela cresce, e ela frutifica, Senhor. Então faz isso em nossas vidas, no nome santo de Jesus.
Amém. É muito comum, nos primeiros dias do ano, a gente vê as pessoas, parece-me que com ânimo novo. Aonde eu corro, aonde eu malho, rapaz, agora a primeira semana do ano estava lotado. E eu falei para minha esposa assim: as pessoas no início do ano são muito semelhantes às pessoas no início da semana. Você pode, quem participa de academia, no início da semana, segunda-feira, terça, é lotado. Aí quarta, mas nem tanto. Quinta, sexta. Mas porque início do ano as pessoas têm aquele lema na sua cabeça: ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova. Deixa eu dizer uma coisa: é possível que nada aconteça se você não procurar mudanças. Possivelmente, alguns de nós estabelecemos que esse ano nós iríamos ler a Bíblia toda. Que nós iríamos ter uma vida mais consagrada a Deus. Que nós iríamos fazer isso ou aquilo outro. E talvez alguns já pararam pelo caminho. Alguns anos atrás eu li uma frase de Einstein. Que ele diz assim: como é que as pessoas esperam resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas? Use esse período de tempo para buscar essas mudanças. Esse ano de 2017, esses 365 dias que pela graça do nosso Senhor Ele nos dará, nós precisamos usar esse tempo como foco de nossas vidas, para que essas mudanças venham, para que coisas novas aconteçam, para que coisas diferentes aconteçam em nossas vidas. Aqui, capítulo 1 de Daniel, nós temos o exemplo de Daniel e seus amigos. E como coisas diferentes aconteceram na vida de Daniel e de seus amigos. O capítulo 1 de Daniel, queridos, é um resumo, é como se fosse um resumo da sua vida. Se você observar, o último versículo do capítulo que nós lemos diz assim: Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Talvez para alguns não faça o menor sentido essa frase. Ciro foi o primeiro imperador medo-persa, que 70 anos depois dessa data que Daniel foi levado cativo, ele assumiu ou derrotou o Império Babilônico, que levou Daniel e Judá para o cativeiro. Então Daniel foi um homem de sucesso, foi um homem bem-sucedido, da sua juventude até a sua melhoridade. Ou frase hipócrita para me achar, gente. Melhoridade. Ele foi um homem bem-sucedido. Aqui diz que Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Daniel manteve-se no poder, ou bem conceituado, entre dois impérios, por um período de mais de 70 anos. Mas quais são os princípios que Daniel nos ensina para que nós possamos também aplicarmos em nossas vidas, passarmos a botar em prática em nossa vida, para que nós também possamos ter uma vida de sucesso, para que possamos ter um ano de sucesso, uma vida bem-sucedida? Capítulo 1 de Daniel, queridos, eu quero ressaltar 4 princípios que observo na vida de Daniel e de seus amigos, mais especificamente na vida de Daniel. E o primeiro princípio que eu quero ressaltar na vida de Daniel é que Daniel, ele tinha uma fé alicerçada no Deus da Bíblia. A fé de Daniel era alicerçada no Deus da Bíblia. Por que eu lhes digo isso? Porque o texto começa, meus queridos, mostrando o caos na vida de Daniel e da sua nação. Versículo 1 diz que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e sitiou, cercou a cidade de Jerusalém. Se os dados de Daniel
conferem com os dados de 2 Crônicas 36, é possível que esse cerco demorou 8 anos. Porque diz que Joaquim reinou 11 anos em Jerusalém. E aqui ele foi levado, diz que no 3º ano a cidade foi cercada, foi sitiada. Para quem não sabe o que é um exército acampado lá de uma cidade sitiar, foi o que Cuba viveu durante décadas. Um bloco de países liderado pelos Estados Unidos fizeram um bloqueio econômico. Não vendiam e não compravam nada de Cuba. Então houve um cerco e sitiaram a cidade de Daniel. Mas se não bastasse isso, o exército de Nabucodonosor entrou na cidade e levou o rei de Daniel, o rei da nação de Daniel, levou ele cativo para a Babilônia. Se isso não bastasse, ele também entrou, Nabucodonosor, com seus exércitos, no templo sagrado de Daniel, o templo de Deus, lá em Jerusalém, aquele templo construído por Salomão. Ele entrou lá dentro e ele blasfemou e ele profanou o lugar mais sagrado. Ele tomou alguns dos elementos de adoração ou de consagração que o povo judeu tinha como sagrado, que ninguém poderia tocar, mexer, e ele pegou e levou para a Babilônia. Se isso não bastasse, Daniel também foi levado cativo como escravo para a Babilônia. O que você faria numa situação dessa? O que eu faria numa situação dessa? Mas a fé de Daniel não abalou-se, porque a fé dele era no Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia havia prescrito tudo isso aqui. O Deus da Bíblia disse a Moisés que se o povo de Israel não se submetesse, não honrasse a aliança que foi feita em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20, Deus iria fazer tudo isso aqui. O Deus de Daniel disse para Jeremias que por causa do povo não terem guardado a aliança com Deus, e entre tantos preceitos que eles quebraram, eles não guardaram o ano sabático, eles iriam ser levados cativos para uma nação. E por 70 anos, o período de anos que eles não haviam guardado para que a terra descansasse, era o período de tempo que o povo permaneceria no cativeiro. Daniel tinha uma fé alicerçada no Deus da Bíblia. Mas Daniel, além de todas essas mazelas que aconteceram na vida e no país, na vida de Daniel e no país dele, tinha um ponto alto na vida de Daniel e de seus amigos. Daniel, ele era da linhagem real, ou era da linhagem dos nobres. Ou Daniel era descendente de reis, de família de reis, ou Daniel era burguesia. Rico, jovem, sem nenhum defeito físico, bonito, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, PhD em ciência, versado no conhecimento e era competente para assistir no palácio do rei. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque Daniel também, pelo aspecto positivo de coisas boas que ele tinha na sua vida, ele poderia dizer: rapaz, eu creio em Deus não, sou inteligente, sou bonito, sou rico. Porque às vezes eu olho, é claro que não é só o jovem, mas eu percebo, às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, um jovem vai assistir uma aula de ciência, uma aula de filosofia, já fica querendo questionar Deus, já fica querendo questionar, já se desvia. Alguns jovens vão para a universidade, na primeira aula de filosofia se treme todinho, na segunda se torna ateu. Daniel era jovem, inteligente, doutor. Diante de um caos, a sua fé permaneceu alicerçada no Deus da Bíblia. Amém? Onde é que está alicerçada a sua fé, meu querido irmão? É no Deus da Bíblia ou no Deus do vi dizer? No Deus do eu acho?
Onde está alicerçada a sua fé? Aonde está alicerçada a minha fé? Que tamanho é o Deus que você crê? Às vezes, a gente conversa com as pessoas, a gente pergunta assim: você crê em Deus? O que é que elas respondem? Sim, sim. Quem não crê? Você pergunta assim: você crê na Bíblia? Ela diz: sim, creio sim. Mas a Bíblia diz isso. Isso aí eu não creio não. Por exemplo, eu já vivenciei demais essa frase. Pessoas dizem que acreditam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Mas não acreditam no que eles falam. Por exemplo, Jesus falou que existe céu, sim ou não? Que existe inferno. Mas muita gente que diz que Jesus Cristo é Deus, diz: rapaz, esse negócio de inferno não existe não, o inferno é aqui mesmo. Se você é dessas pessoas que pensa assim, a sua fé não está alicerçada no Deus da Bíblia. Porque se Jesus Cristo diz que existe inferno e não existe, ele é um mentiroso, ele não é Deus. Outras pessoas dizem que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E a gente pergunta assim: olha, mas ele disse que morreu na cruz pelos teus pecados, que ele tem poder para perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna. E se você crê, você tem a vida eterna. Aí você pergunta: e aí? Menino, ninguém pode saber disso não, menino. Para com isso. Porque o bem mais precioso que você tem, que eu tenho, é a nossa alma. E você diz que crer no Deus da Bíblia, mas não tem coragem, não tem a confiança de entregar a sua vida nas mãos de quem tem poder para salvar. Em quem está alicerçada, ou aonde está alicerçada a sua fé? Alguns de nós piram quando as coisas ruins acontecem em nossas vidas e a gente questiona por que Deus não agiu, porque Deus tinha que agir. Gente, tem uma história da Bíblia que eu acho assim, eu fico pensando sobre ela. Preste bem atenção. Imagine que você é um rei todo-poderoso. E você tem um filho. E esse filho é recém-nascido, indefeso. E alguém quer matar esse seu filho. E você sabe quem é ele, e tem todo o poder e a lei na sua mão para matar esse bandido. O que você faria com esse bandido? O que você faria? Mataria. Quem é esse rei todo-poderoso da história? É Deus. Quem é essa criança indefesa? Jesus. Quem é esse bandido que quer matar o filho? Herodes. Quando Jesus nasceu, Herodes queria matá-lo. E Deus matou Herodes? Não. Jesus teve que fugir com seus pais adotivos, né? Pai, Maria, mãe biológica, e o pai adotivo. Teve que fugir. Porque o Deus da Bíblia nem sempre faz as coisas que nós queremos que ele faça. E nem por isso a fé de José ou de Maria desfaleceu, nem por isso a fé de Daniel desfaleceu, porque a fé dele estava alicerçada no Deus da Bíblia. O segundo princípio que eu queria passar para vocês, meus irmãos, para todos nós, que Daniel botou na sua vida, é um princípio importante. É o poder de tomar decisões certas em nossas vidas. O versículo 8 diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente. Enquanto Daniel estava sendo levado como cativo para uma outra nação, para uma outra cultura, Daniel tomou uma decisão: eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Gente, você consegue conceber isso? Daniel estava sendo levado como escravo. A nação dele foi destruída. Tudo que era mais sagrado dele foi destruído. Daniel poderia dizer assim: não tenho mais nenhum motivo para acreditar em Deus. E o versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminasse. Por que Daniel, irmão, ainda seria fiel a Deus? Porque Daniel cria num Deus fiel. Porque Daniel cria que mesmo a nação não tendo sido fiel e o julgamento divino ter vindo sobre a nação, mas Daniel cria que se ele permanecesse fiel, Deus seria fiel para com Daniel.
Daniel tomou uma decisão. Eu não vou me alimentar, eu não vou me contaminar, eu não vou ingerir alimentos que na minha lei é tido como pecado, como impuro. Eu vou permanecer fiel. Nós também, meus irmãos, no início de um ano, de um período de tempo que espero que Deus nos dê a cada um de nós também precisamos tomar algumas decisões nas nossas vidas. Para que mudanças aconteçam, a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, mas também é preciso tomar decisões. Quais são as decisões que você precisa tomar? Talvez uma primeira decisão que você precisa tomar nessa noite é como está o teu relacionamento com Deus. Os dias passam e você procrastina uma decisão de fazer ou de ter um arrependimento, de humilhar-se na presença do Senhor e de estabelecer um relacionamento com Deus a partir da decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez se você já tomou essa decisão, talvez você venha levando a sua vida cristã de qualquer jeito. Você não tomou a decisão de congregar regularmente. Talvez hoje seria um dia para você decidir que nesse ano de 2017, pela graça de Deus, eu não vou perder um culto. Esse ano eu vou conseguir ler a minha Bíblia todos os dias. Eu vou me decidir orar todos os dias. Eu vou decidir me relacionar como um filho de Deus. Talvez você precise decidir ser o melhor pai, uma melhor mãe, ser mais atenciosa para com os seus filhos, um melhor esposo, uma melhor esposa. Você precisa tomar decisão. Você precisa decidir como é que vai ser a sua vida com a igreja que Deus te colocou. Se você vai continuar sentadinho no banco só, venha e o vosso reino nada, ou se você vai arregaçar as mangas e vai vestir a camisa do reino dos céus. Se você vai consagrar ou não consagrar finanças, se vai continuar como todos os anos anteriores. Você e eu precisamos tomar a decisão. Se nós queremos que o ano seja diferente, é preciso fazer coisas diferentes. É preciso você decidir entre você e Jesus. Há quanto tempo você vem sendo exposto à palavra e você não toma uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo? A vida, queridos, é feita de decisões. Daniel entendeu isso. E quando ele decidiu, ele pôde não contaminar-se, porque ele decidiu anteriormente: eu não vou. Hoje é um dia, 8 de janeiro de 2017, que você pode decidir uma série de coisas para a sua vida, para que resultados diferentes aconteçam. Espero até o final do ano, se não, para uma vida. O terceiro princípio que Daniel viveu na sua vida: aprenda a negociar. Quando Daniel viu que os alimentos da casa do rei, de repente um pernil de porco, copo de vinho, não bebeu bem, hein, Rodrigo? Está com fome. Eu não sei que tipo exatamente de comida, mas possivelmente era um cardápio que era impuro para os judeus. Daniel disse: eu não vou comer aquilo. Agora imagine só se Daniel chega para o chefe dos eunucos e diz assim: olha, eu sou crente, e por ser crente eu não vou comer isso. O que tinha acontecido com Daniel? Morreu. Aprenda a negociar. Daniel negociou com o chefe dos eunucos. Então, queridos, o que é negociar? Primeiramente, é preciso que a gente aprenda a falar. Eu tenho treinado tanto isso, gente, tanto isso. Eu treino muito isso com a minha esposa. Ela tem um cardápio diferente do meu, ela come coisas puras e eu impuras. E aí, quando é a tardinha, noitinha, chega naquela hora das 6 horas, eu já fico me tremendo todinho, querendo um café e uma tapioca. Eu chego, passo a mão nas costas dela.
Ô, meu amor, você é a mulher mais linda do mundo. Ela já disse: o que tu quer? Eu digo: uma tapioca. Mas é ter forma de falar, de pedir. Daniel chegou para o chefe dos eunucos e disse assim: olha só, versículo 8, a parte final. Então pediu ao chefe dos eunucos. Ele entendeu a posição dele. Sou escravo, eu tenho que pedir. Gente, quando eu aprendi esse princípio, eu estava na faculdade. Gente, meus professores, tudo me I love you, me amavam, gente. Porque eu sabia pedir. Até quando eu atrasava meus trabalhos, eu chegava com a mão assim nas costas dos meus professores, ou professor assim, com muito carinho. Mas não faça isso não, tá? Tem enrolação que é pecado. Mas aprender a pedir, saber pedir. A sua esposa não é a sua empregada. Os seus filhos não são seu empregado. Tem gente que não sabe usar uma palavra por favor, obrigado. Isso faz uma diferença. Faz ou não faz? Ou se faz. Então, aprenda a pedir. Aprenda também a procurar as pessoas certas. Daniel procurou o chefe dos eunucos. E no versículo, deixa eu ver aqui, 11, parece que ele não convenceu o chefe dos eunucos. Ele chegou para quem fazia comida. Olha o versículo 11. Quem é que faz comida? Cozinheiro. Ele chegou e disse assim: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe: deixa eu fazer uma proposta. Vamos fazer um teste. 10 dias. Tu deixa eu me alimentar com meus amigos, daquilo, ou com aquilo que eu quero me alimentar, e não com aquilo que o rei quer que eu me alimente. No final de 10 dias, aí você faz uma avaliação. Se a gente tiver emagrecido e tudo mais, a gente come o que tu quiser. Mas caso contrário, a gente come o que a gente quiser. Então, aprendeu a negociar. Irmãos, vocês que arengam muito, aprenda a negociar. Nem sempre as coisas é como a gente quer. Esposa, esposo, aprenda a negociar. Daqui a pouco está chegando um retiro de família. Aí tem um dos cônjuges que não gosta de retiro. O outro gosta. Conhece alguém, James? Né? Negocie, meu amor. É o seguinte: você não gosta, eu gosto. Então, esse ano eu gosto. Então, esse ano a gente vai e o outro também. Isso é negociar? A gente vai um ano, sim, o outro é negociar. De repente, a esposa gosta de ir para o shopping, você nem tanto. Não sei por que motivo, mas nem tanto. Então, aprenda a negociar. No seu trabalho, talvez você se arranha com todo mundo, porque você nem sempre as coisas são como a gente quer, meus queridos. Então, nós precisamos aprender a negociar. Daniel era um exímio negociador. Não é à toa que ele chegou no topo do poder, porque ele sabia negociar. E o quarto e último princípio, preste bem atenção, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e o que nos dê legumes a comer e água a beber. Faça novas experiências. Amém? Faça novas experiências. Daniel disse: vamos fazer uma experiência. O teimoso não consegue fazer uma experiência, porque ele acha que tudo tem que ser do jeito dele. Vamos testar. Eu tenho aprendido no decurso da minha vida não teimar. Alguém diz assim: daqui para tal canto é tantos quilômetros. Eu digo: é tantos. Eu digo: eu vou medir. Meu carro tem velocímetro, eu meço e eu digo: tantos quilômetros. Daqui para tal canto dá X minutos. O outro diz: dá nada. Aí fico. A briga começa. Quando eu vou, eu cronometro. Eu faço experiência, experimento. Gente, experiência é um princípio científico. Nada acontece na ciência enquanto eles não fazem experiências. Na nossa vida nós também podemos e precisamos fazer novas experiências, irmãos. Se coisas diferentes não têm acontecido na nossa vida, é porque talvez nós tenhamos feito sempre as mesmas coisas. Daniel e seus amigos se submeteram a novas experiências, inclusive para quem acha que legumes não engorda,
Engorda sim. Engorda ou não engorda? Olha só, versículo 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Diz, pastor, a nutricionista passou uma dieta de legumes, eu não estou conseguindo emagrecer. Porque talvez você não coma só uma espiga de milho, você quer comer uma mão de milho. Você não quer, a fruta você entende que é uma melancia, então assim não emagrece, irmão. Tá? A fruta é um negócio menor. Então olha só, versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais o quê, irmãos? Estavam mais robustos. Só no legumes e água. Engorda, tá, gente? Legumes engordam, tá bem? Então eu preciso aprender a comer. Mas olha, fazer novas experiências. Talvez sua vida espiritual nunca decolou. Faça experiências novas esse ano. Faça coisas novas na sua vida espiritual. Talvez você nunca teve a experiência de meditar na Bíblia todo dia, de vir todos os cultos, de ter comunhão com os irmãos na igreja, de orar todos os dias. Experimenta e vê o resultado disso. Faça experiências novas. Mas eu diria também, queridos, que nós precisamos, ou talvez você precise, fazer a experiência mais importante da sua vida. Talvez você ainda não tomou a decisão de aceitar Cristo, e talvez você é um crítico de cristãos. Ah, esses crentes são tudo? Mas faz a experiência. Quem sabe hoje, experimenta entregar a tua vida para Jesus. Experimenta aceitá-lo como teu Salvador, Senhor. Experimenta confiar a tua alma a Jesus. Experimenta pedir perdão para Ele, para ver se Ele vai perdoar os teus pecados. Experimenta pedir para Ele o presente da vida eterna. Faça a experiência mais importante de sua vida. E no fim de um determinado período de tempo, você vai perceber que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque pessoas que fizeram essa experiência estão aqui para contar a história. Eu fiz essa experiência há 21 anos atrás. Eu tomei a decisão de aceitar Jesus. Eu experimentei, eu resolvi experimentar Jesus. Será que eu posso falar isso? Eu não estou dizendo que eu experimentei frequentar uma igreja evangélica. Eu estou dizendo que eu experimentei tomar a decisão de dizer: a minha vida agora é tua. Eu quero te receber como meu Senhor e como Salvador. Eu sei que eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Eu quero entregar a minha vida a ti. Experimenta. Faça experiências novas esse ano. Talvez você precise estudar mais. Faça isso. Talvez você precise amar mais. Ou talvez você precise se integrar mais na sua igreja. Então faça coisas novas, experiências novas. E observe se coisas novas não irão acontecer. São princípios, meus irmãos, que vão mudar vidas. A vida de Daniel foi pautada em coisas, em princípios como esse. E foi um homem abençoado por Deus. Foi um homem usado por Deus. Quando a gente, queridos, fundamenta a nossa vida em princípios como esse, a partir de ter a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, de tomar as decisões certas que Deus quer que a gente tome, de aprender a negociar na nossa vida e de fazer experiências novas, bênçãos de Deus vão ser derramadas nas nossas vidas. Coisas novas irão acontecer nas nossas vidas. Faça desse ano um ano de fato novo, fazendo coisas novas e diferentes. Vamos ficar de pé enquanto a equipe de louvor chega novamente. A gente vai orar mais uma vez. E eu quero levá-los, meus irmãos, a todos nós nesse momento, a tomarmos decisões. Você sabe as coisas que você precisa decidir. Eu sei coisas da minha vida que eu preciso decidir. Que esse momento seja um momento entre você e o Espírito Santo de Deus, entre cada um de nós e o Espírito Santo de Deus,
para que nós possamos, meu Senhor, em nome de Jesus, experimentar de fato coisas novas durante o ano de 2017. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque ela nos ensina a viver melhor. Ela nos diz, meu Senhor, o que devemos fazer. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, Senhor. E nessa noite, eu quero apresentar diante do Senhor a minha vida, a minha família e de cada um das pessoas que adentraram esse prédio aonde a Igreja Batista Memorial se reúne. Eu quero, meu Senhor, nos colocar na tua presença, te pedir que a nossa fé, meu Senhor, cada dia mais seja firmada no Deus que o Senhor revela ser na tua palavra. Que o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões que precisamos tomar nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê coragem e nos dê a disciplina para fazermos o que precisamos fazer. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a aprendermos a negociar, a sermos mais flexíveis, amáveis. Mas que o Senhor também nos ajude a experimentar, termos coragem de experimentar coisas novas, coisas que possam vir, Senhor, trazer mudança para as nossas vidas. Mas também te peço, meu Deus, que se nessa noite tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, que teu Espírito também os convença. Salve pessoas dessa noite. Nos dá um ano abençoado, meu Senhor. O ano que passou, meu Deus, foi um ano difícil, muito difícil para o nosso país e para cada um de nós. Mas vencemos. E em cada momento que eu me entristecia por coisas que eu ouvia e que eu via, eu olhava para a tua palavra e lembrava de frases como essa de Daniel 1 e 2. Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Isso significa que Deus está no controle de tudo. E quando nós passamos um ano difícil, eu creio, meu Deus, que tu estás no controle de todas as coisas. Isso me faz descansar. Mas pela tua bondade e misericórdia nos dá um ano melhor, onde nós possamos alcançar os nossos sonhos, objetivos, meu Senhor. Tu sabes que tantos aqui precisam de um emprego. Ó Deus, nos abençoa. Tantos aqui, Senhor, precisam de decisões em suas vidas. Nos ajuda, Senhor, e nos ajuda a tomarmos as decisões que possam vir a glorificar o teu nome, trazer bênção para as nossas vidas. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.